Você já deve conhecer a voz dela. Hoje você vai conhecer suas ideias, atitudes e convicções. Uma cantora que não foge à vocação do artista de questionar, se expor e levantar questões urgentes para todos nós. Ellen Oléria aporta aqui no Segue o Som com sua belíssima voz e seu afrofuturismo. E a gente segue o caminho dela. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, eu sei. De um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal. Ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver quando o zumbi chegar. Ellen, obrigado por ter vindo aqui ao Segue o Som, cenário novo. Enfim, prazer estar aqui com você. Tenho muita curiosidade em relação a muitos aspectos da sua música, da sua carreira. E queria começar perguntando sobre o seu disco novo, que é o Afrofuturismo. Ele já vem carregado de uma série de simbolismos de cultura africana e do próprio movimento estético, né, que dá título ao disco. Eu queria saber sobre o trabalho de pesquisa que você fez até chegar a esse disco e a importância que ele tem como uma nova etapa para a sua carreira. Obrigada. Eu preciso agradecer pelo convite, por nos receber nessa casa super luminosa, tá bem bonito mesmo. E o prazer fica maior ainda quando a gente pode falar do que move o nosso coração, né? Bom, o disco Afrofuturista, ele é um desejo de 3 anos, né? Tem 3 anos que a gente vem conversando sobre o tema e pesquisando e chegando junto dessas referências pra gente. E você falou algo que eu acho interessante. Apesar da gente falar sobre essa conexão com a afrodiáspora, não se trata de uma conexão africana, né? A gente fala de ancestralidade, fala de origem, mas de um modo muito latino, muito nosso, numa perspectiva muito brasileira, afro-brasileira mesmo. Acho bacana poder juntar essas referências que a gente vem recebendo ao longo dos anos, em matéria de ritmo e de poética, juntando essa relação que a gente tem com os sertões brasileiros, né? Minha mãe é goiana, meu pai é mineiro, e a gente bebeu muito na poesia dos sertões brasileiros. Juntar isso com essa urbanidade que a gente vive nos grandes centros e ver como a gente pode visitar a nossa tradição de uma maneira moderna, contemporânea, algo que seja a cara do nosso tempo e espaço. Isso é o afrofuturista. E principalmente eu acho que talvez o conceito central do disco, tanto em matéria da sonoridade, dos climas, quanto na poesia, a gente quer falar de amor, né? Então a gente, passando pelas referências dentro do afrofuturismo, a gente chegou desde Zora Houston, George Clinton, Octavia Butler, que é uma galera mais conectada com o afrofuturismo, até as nossas tradições mais brasileiras afrofuturistas, como Carlinhos Brown
como o próprio Jorge Ben, Mateus Aleluia, os Tincoãs. Tem muita referência aí, né? Muita. Eu fiquei curioso de saber, porque realmente o movimento estético que extrapola até a música, né? A gente está falando só de músicos, mas é um movimento estético que inclui ficção científica. E eu li um pouco sobre para essa entrevista. Fiquei muito interessado no tema e em você ter se debruçado sobre esse tema, porque é uma forma de você, através de um futuro diferente, ficcional, você elevar a autoestima das pessoas, você dizer, um outro futuro é possível, um outro presente é possível através de você imaginar um outro futuro possível. Isso. Passa por aí também a sua pesquisa? Com certeza. Essa sensação que às vezes a gente tem de impotência, né, de que a vida é um cumprir o destino programado, isso está distante do que a gente entende como afrofuturismo. E é isso mesmo que você disse. Eu acho que a gente precisa se conectar como ente, agente da nossa história, né? Essa passividade já não dá mais para a gente se perceber assim. A gente está construindo. O futuro é agora. É a gente que está dizendo... e aí eu preciso fazer uma volta na fala do Mateus Aleluia, que ele diz isso, que nós somos a descendência, mas nós também somos ancestralidade. A gente está conectado nessa espiral do tempo, né? O futuro é agora. Maravilha, maravilha. E falando mais da história brasileira em relação a esse conceito, acho que a gente tem uma cronologia muito interessante, né? Você citou o Jorge Benjor, que tem exemplos. Eu acho até que o Tábua de Esmeralda, pela questão da alquimia, dele levar para esse lado, e a música, obviamente, com matrizes assim negras, é um grande exemplo de afrofuturismo no Brasil, assim como é inegável o exemplo do Chico Science Nação Zumbi com Afro Ciberdelia, que é um disco, acompanha o disco um manifesto, né? O manifesto da Afro Ciberdelia. E Jorge Ben fala disso na canção, nem deuses, nem astronautas. Né? O Sun Ra também, ele insistia em dizer que ele não era da Terra, né? Que ele era de Saturno. Né? Gente, que figura, né? Sun Ra. O figurino dele completamente cibernético, robótico, né? O Michael Jackson, que eu acho que é uma referência muito popular também, dessas revoluções visuais, né? É uma referência superlativa, né, no mundo pop, né? Eu acho que a gente, para onde a gente olhar, a gente tem um facho de luz dessas presenças, né? Para lembrar, e eu acho que é isso mesmo, falar de memória, falar de consciência, de identidade, de pertencimento, falar de solidariedade, falar de respeito, que eu acho que a gente precisa nesse tempo de violência gratuita que as redes promovem, né? A pessoa se sente segura. Amplificando isso, né? E a pessoa se sente segura porque ela não está de frente contigo, ela está protegida atrás da máquina. Então parece que ela mas também se pode revelando, dizer, né? E talvez até construindo, projetando uma ideia de ser, um devir de ser, né? A pessoa não necessariamente é aquilo, mas ela põe a máscara, né? Porque ela pode. Então, essa possibilidade de ampliar o que a gente é, o que nos significa, o que a gente acredita mesmo de verdade. Será que essa pessoa acredita mesmo nisso que ela está dizendo? Porque às vezes é só um movimento provocativo, né? Acho que nesse tempo de abertura de texto, onde as pessoas dizem o que vem na ideia, né? Sem muito crivo, às vezes sem muito respeito, sem muito amor, falar sobre memória, eu acho que traz de volta uma conexão com esse tempo e espaço. Mas você sente necessidade pessoal disso? Eu queria perguntar isso para você também. Você sente a força desse papel do artista que pode intervir positivamente em todas essas questões, né? Isso vem desde o início da sua carreira ou vem de referências de outros artistas que você admira por esse lado? Você sabe que eu acho que acaba sendo um movimento muito natural, porque eu só posso falar a partir desse lugar, né? Foi esse corpo que eu recebi. Eu tenho a sensação que, apesar da gente partilhar muitas coisas, isso aqui, daqui para cá,
como eu recebo e leio o mundo é meu. Talvez isso seja muito, eu não sei, é idealizar muito a individualidade, né? E aí eu acho legal a coisa da música, de promover os encontros, porque aí eu encontro em cada pessoa que bota a mão no projeto, eu encontro um desdobramento, né? Um outro universo que chega, com outras referências, outro potencial narrativo. Uhum. Eu não sei se a gente tá em favor do nosso tempo ou se a gente como artista vai contra o nosso tempo. Eu não sei, eu penso na gente mais como trovadores, trovadoras urbanos, né? A gente tá para contar as histórias da gente. O vanguardista do jazz, Sun Ra, um dos expoentes do afrofuturismo nos Estados Unidos, criou clássicos como Egypt e povoou as mentes de todos nós com um free jazz afrocêntrico com pitadas de cosmologia, já que ele dizia que nasceu em Saturno. Mas tem um outro maluco que talvez seja tão crazy quanto ele, o performático George Clinton. Ele arregimentou um exército de afronautas capazes de funkear essa e outras galáxias. Através desse futuro ficcional, Clinton procurou elevar a autoestima da comunidade negra em plena época turbulenta da luta pelos direitos civis. After the mothership comes, there will be no second coming. Ellen, você já declarou que a música para você é um instrumento político. Eu queria que você explicasse isso. Eu acho mesmo que cada decisão que a gente toma no dia, desde a roupa que eu vou vestir, o jeito que eu vou botar meu cabelo, até se eu vou ver TV, que canal eu vou assistir, o que a gente coloca no prato para comer, eu acho que tudo é político. Você está dizendo o que você acredita na vida quando você se coloca nela, né? Uhum. Não necessariamente isso gera um vínculo político partidário. Não estou falando de partidos políticos. Política pessoal, né? Política pessoal. É como você está no mundo, como você acredita que é essa passagem, né? E é como a música é o meu ponto de... é onde eu coloco mais horas do meu dia, a coisa que me dedico a fazer, né, profissionalmente, né? Acho que a coisa profissional tem a ver com isso. Você é profissional do quê? Eu posso fazer vários hobbies, mas onde é que eu dedico o meu tempo? Esse lugar, eu acho que é o meu maior projeto político. É lá que eu digo sobre o meu olhar de mundo e tal. Minha nova poesia, minha nova poesia, minha nova poesia, minha nova poesia, antiga poesia, eu me fiz sozinha, força feminina, haha, escrevo sem ter linha, escrevo torto mesmo, escrevo torto, eu falo torto pra seu desespero, E acredito que quando a gente sinaliza, se apresenta politicamente, a gente gera vínculos, né? Acho que a gente vai se encontrando. Uhum. As pessoas que acreditam vão chegando, as contrárias se apresentam também dentro dos pontos contrários, o que enriquece, né, também o nosso discurso. Enriquece o debate, na maioria das vezes, né? Com certeza. E você tem alguma referência artística nesse sentido? Porque é até acho que é uma característica artística muito, muito forte, né? Essa necessidade de se expor faz com que você realmente gere debates em torno de você ou em torno das causas que você está defendendo ou alguma coisa que você esteja rejeitando ou apontando. Isso gera um fluxo de energia, de resposta muito grande, né? Quanto mais você se expõe, mais você tem resposta, né? Não só dos seus fãs, mas de pessoas que ouviram alguma coisa que você declarou. Mas esse eu acho que é um caminho sem volta. Acho que estar aqui é estar exposta. Eu cantando ou o cara dentro do consultório cuidando de um dente, ou a advogada ou o barbeiro. Eu acho que a gente está aí e isso nos faz expostas, né? Pensar em referências, tudo que eu ouvi nessa minha vida, desde as divas do soul até as divas do samba, os maracatus, os afoxés, as músicas eletrônicas que eu aprendi a ouvir
com a Bjork. Tudo isso eu acho que acaba moldando muito o jeito que eu percebo a sonoridade, o jeito que eu posso transformar isso em música. E tá tudo junto ali, misturado. Ei, som, desce, ei, 1, 2, Alô, alô, som. Desce, 1, 2, 3, Alô, alô, som. Desce, 1, 2, 3, testando. Hélio, eu queria falar sobre o rap na sua vida, na sua carreira. Porque dá para perceber musicalmente que você tem influência de rap e você, enfim, você executa isso na sua música, na sua musicalidade. E dentro da história do rap, o GOG tem uma participação, acho que importante para todo mundo que quer se interessar por rap brasileiro, mas especificamente em relação a você. Eu queria que você falasse da sua parceria com ele, como é que isso começou e da influência que ele tem para você musicalmente. Que massa você trazer essa figura. Porque, de fato, o Genival Oliveira Gonçalves, o GOG, é o poeta do rap nacional, né? E eu acho que eu aprendi muito na estrada com ele. Eu passei um tempo, algumas das primeiras viagens que eu fiz para São Paulo, eu brinco que a gente saiu da roça, né? Quando chega em São Paulo e vê aquele mundaréu de gente reunido, com aquele tanto de sotaque, potencializam o que a gente conhece, né? E multiplicam. Blá, blá, blá. Muita velocidade, muita gente, muito barulho, muita coisa. O GOG acaba trazendo isso de uma maneira muito forte para mim. Essas imagens de grandes metrópoles e no texto dele, né? Essa coisa da gente não esquecer onde a gente está e da onde a gente vem. E ele é uma figura muito importante em Brasília para o rap, né? Com certeza. Uma figura que, até politicamente, ele é muito ativo, muito Sim. atuante. E acho que musicalmente falando, assim, eu vi shows de vocês juntos na internet, assim, a parceria musical. Foi olhar tudo. A parceria musical de vocês é muito interessante. Não, desde que ele fez aquele rap só com palavra com P, Sim. eu comecei a falar, eu tenho que ver o que o Brasil com P. Eu tenho que ver o que esse cara tem demais. Eu cheguei até alguns vídeos com você. E acho que ele traz Nordeste também, né? Pela ascendência dele, também na própria musicalidade. E acho que ele realmente é um cara especial. Mas assim, o trabalho de vocês juntos, como é que surgiu? Assim? O GOG é mesmo uma figura muito, muito peculiar e é uma referência pra gente, né? A gente que faz... que está conectada com o som, que chega na quebrada, né? Que chega e fala pra gente umas verdades que a gente às vezes não escuta na rádio. E o GOG chega mesmo, e eu acho que essa é uma das consciências que eu adquiri na minha vida, que cada ação nossa é mesmo política, mas chegar a transformar as nossas escolhas, fazer nossas decisões políticas chegarem numa instância institucional, tem que ter uma luta muito grande, né, por trás disso, e o GOG está lá. Ele me viu tocando numa casa de shows em Brasília, na festa Criolina. Criolina. A gente estava fazendo um som e brincando com aquela parada de recortar e colar. Eu gosto muito de fazer isso. E tem alguns textos que eu acho que conversam entre si de uma maneira muito fluida. E a gente juntou um trechinho de Racionais, um trechinho de GOG, um trechinho de Mano Tchau. E eu acho que ele curtiu muito essa parada. Logo, eu conheci o som dele pelo meu irmão. Meu irmão sempre ouviu muito rap. E a gente acabou entrando, ele me fez um convite pra gente entrar em estúdio. E a gente gravou Carta Mãe África, que é um texto poderosíssimo. A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais marcada pelo estado é a negra. Os tiros ouvidos aqui vêm de todos os lados, mas não se pode seguir agachado. É por instinto que levanto sangue, planto na cor. E meio ao bombardeio ainda reconheço quem sou e vou. E um cara que chega com um texto tão incisivo, tão cortante como é o Crime, o som batendo forte nos falantes.
é o crime. Ser consciente na voz arrogante, amante das causas das canções que me comovem, do rap, dos guetos, das pretas que promovem o crime do raciocínio lógico pro bem, o crime da identidade própria também. Não sou refém, sou rolo compressor, sou GOG, o gladiador. É o gladiador. E a gente canta, é o crime, porque ele termina falando, né? Representar as quebradas do Brasil, esse é o meu crime. Ah, olha aí. Esse é o Gog. Tem um texto incisivo, é uma figura muito atuante e eu aprendi muito com ele. Na companhia do baixista Thunderbird, o jovem Kendrick Lamar está colocando o rap novamente na rota do hip hop e também da origem do movimento e da famosa linguagem ritmo e poesia. Com uma riqueza rítmica impressionante, Kendrick é muito mais que um rapper confiante que quer falar de si. Ele conta em suas letras a história da diáspora, usando personagens como King Kunta, o incansável escravo rebelde que, de tanto fugir, teve os pés cortados pelo seu senhor. I was gonna kill a couple rappers, but they did it themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from here when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, whoa, whoa. Acho que a gente vive um momento muito ambíguo, em que ao mesmo tempo que a gente tem um progresso em relação ao diálogo, debate em relação às várias questões como igualdade de gêneros, combate ao racismo, a gente tem, por outro lado, na política, o que está acontecendo no Congresso, ações de retrocesso desse mesmo debate que a gente quer que seja mais amplo e que seja mais resolvido. Como é que você se insere nesse momento? O que você está achando desse momento, sendo uma pessoa extremamente ativa como você é? Eu acho que tudo que é reprimido transborda, né? E já não dá pra gente fazer vista grossa em relação à corrupção. E acho que a minha geração vive um tempo muito feliz, porque a gente quer ver a revolução acontecer, né? E a gente quer as coisas diferentes. Acho que a gente está começando a construir isso. O meu desejo é sempre pela transparência, né? E que a verdade que está oculta venha à tona. Não tem nada novo aí. Todas essas histórias que estão vindo à tona a gente já conhece. Historicamente elas estão presentes na Constituição do país, que é um país, desde sua fundação da ideia de nação, racista, machista, classista, especista, homofóbico, transfóbico. E eu quero a revolução já, né? Eu imagino que essa sede por um movimento ético, e talvez seja a coisa mais importante, que eu acho que é como eu penso que me insiro nisso, está na minha prática política diária. Eu acho que é importante eu me perceber como um agente político na minha vida. Uhum. E minhas decisões cotidianas precisam espelhar esse desejo ético. Não basta a gente cobrar da galera que decide onde a gente não pode decidir, onde a gente não é assistida, né? Eu acho que a gente precisa trazer essa consciência contra a corrupção para a nossa prática diária. Eu preciso me pensar ética nas minhas práticas, nas minhas escolhas. Então, estou começando a revolução aqui, né? Em casa. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca? Eu sou do tipo carne dura. Alô, alô, som. Desce, 1, 2, 3, Alô, alô, som. Desce, 1, 2, 3, descendo. E que artista para você simboliza esse ativismo e esse serviço social que é prestado através dessas ações, desse discurso, dessa exposição, né? Se expor, né? Levantar o problema, estar disposto a receber pancada por causa disso, inclusive, né? Receber porrada pública. Você fala e eu penso em alguns nomes. E aí vou tentar trazer 2 referências aqui. Eu pensei em 2 figuras, os Browns, né? O Mano Brown e o Carlinhos Brown. De maneiras muito diferentes eu me conecto com esses caras, com esses artistas. O Mano Brown, eu não tenho uma conexão pessoal, né, com ele, uma
uma intimidade, eu não conheço o cotidiano dele, mas o impacto que a música desse artista causa, por onde passa, isso é fantástico, isso é revolucionário. Tem um papel muito importante, assim. Desde a autoestima até, eu falei de tensões sociais, até uma aproximação a partir da diferença. O Mano Brown chama uma outra estética na poesia. E é muito louco ver os caras, classe média, cantando as letras, cantando nossas belezas, nossas marcas, nossos registros históricos. E é um moleque da quebrada se sentindo fortalecido, porque ele não está sozinho, né? A gente está numa rede, é isso. A música se torna um ponto de encontro e a gente se encontra aqui, né? E a gente está junto nessa resistência, a gente está junto na sobrevivência. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários tentaram fugir, eu também quero, mas em 1 a 100 a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? E lembrei do Carlinhos Brown, falando em Brown, né? Porque o Brown já é uma figura que eu conheço também mais de cotidiano. E é incrível como ele anda na rua onde ele mora e como ele é amado, como um cara consegue ter tantas frentes de atuação, porque o cara é artista plástico, faz uma música que tem muitos encontros incríveis, que é uma música afrofuturista, onde você vê a plasticidade, o acesso às tecnologias, a coisa eletrônica junto com a tradição, tudo acontecendo junto, de uma maneira muito agradável aos ouvidos, né? E a figura, como o cara está presente dentro da comunidade e traz todo aquele brilho estelar mesmo, né? Para a comunidade, como as ações dele estão conectadas com o lugar de onde ele veio. Então, são vários projetos sociais que dialogam com a música e que levam a música leva de volta, né? É como se ele devolvesse. Ele sempre teve uma coisa interessante também de mercado, que eu acho que vem da Bahia, que tem um mercado muito definido, né? A Bahia é quase um pequeno país em matéria de mercado, que é movimentado pelo carnaval, que é fortíssimo e é pop, né? Não é samba, não é assim, é um carnaval pop, que tem de tudo. Ele, ao mesmo tempo que tem esse lado, sim, tem músicas dele que servem a isso, né? O mercadão popular, ele tem uma música muito mais experimental, que a gente pode até chamar de experimental, que ele faz nos discos solo dele. Então ele tem realmente esses dois lados, um pé no popular e outro no experimental, de vanguarda, né? Eu acho, muito vanguardista. Tem uma frase do Caetano que eu queria citar aqui, que é da música Estrangeiro, que é o macho adulto branco sempre no comando. E você falou que o Brasil é um país na sua fundação machista. Isso te afeta muito? Isso mexe com você no sentido de você querer mudar isso e criar uma urgência interna de mudar isso ou gritar isso de alguma forma? Eu sinto que isso nos afeta muito, né? Eu acho que quando a gente vai olhar os números do censo e a gente vê que os jovens homens são os que mais morrem na rua, morrem à mão armada, morrem com armas de fogo, com armas brancas, morrem mais no trânsito. O número de homens que a gente tem nos processos políticos decisórios do nosso país e o resultado que nós temos, os frutos que nós temos colhido disso, isso nos afeta, né? Mas penso mesmo que é isso, né? Eu falei sobre a coisa do patriarcado e do capitalismo. Essas coisas eu acredito que andam juntas. E o capitalismo é uma máquina devoradora que consegue receber tudo e administra tudo muito bem. Inclusive as diferenças cabem dentro dessa ideia do sistema do capital, onde alguns modos de produção tem muito a ver com competição também. E que
para um ter bastante, muitos terão que não ter. Eu acho que é urgente, mas acredito que a gente se perceber socialmente com mais sensibilidade pode ser a coisa revolucionária que a gente precisa dentro do sistema que a gente vivencia, capitalista e patriarcal. A gente precisa de um pouquinho mais de sensibilidade. Isso eu acho que já resolveria as questões. É uma ideia bem ambiciosa de ruptura com esse sistema que está arraigado aqui no mundo, né? Uhum. Mas é uma ideia muito atraente. A gente tem muitas ondas, né? A gente consegue construir novos picos. Acredito que sim também. Maurício, a gente sabe que a indústria fonográfica, não só a indústria, todas as indústrias do mundo, como o mundo inteiro, é machista, mas tem certas mulheres que fizeram muita diferença dentro desse paradigma machista. Espero que isso mude no século XXI, mas eu queria citar uma muito específica aqui, que se não fosse por ela, jamais as pessoas se lembrariam do nome da ilha de onde ela veio, jamais lembrariam das bandas que ela participou. Se você não é muito fã, você não sabe nem o nome das primeiras bandas, não sabe nem o nome dos homens que fizeram parte dessa banda com ela. Sim, estou falando de Björk e da Islândia. Ela colocou um país inteiro no mapa da música, graças ao seu belíssimo talento e a sua voz. E tem outros exemplos, assim, em outras esferas da música, menos pop. A gente tem o exemplo da Maria Schneider, a famosa arranjadora americana, que tem décadas de carreira em que ela, basicamente, o que ela tem feito é reger um bando de marmanjos. Então é um grande exemplo a ser exaltado de uma mulher em papel de liderança, sem perder a doçura jamais. Naquilo que um dia já foi um assalto pro povo que dorme apertado, mesmo sem ter nada, acorda com medo do assalto. De noite tem medo de estupro e assassinato. Um caos que dura séculos na ilha do descaso, além do efeito dos tremores da terra, o efeito de anos e anos de guerra, desespero de quem nunca viu vida liberta. Será que esse é o fim da sua nova era? Não, essa gente que também é minha gente supera, também é minha. Aquela pele preta também é minha. Aquela lágrima que cai na sarjeta preta. Ai em ti, ai em mim, firmeza, ai, ai. Sua formação musical em Brasília, eu acho que ela sintetiza um pouco essa mistura de culturas que é natural da cidade, né? Eu queria que você falasse de um projeto bem interessante chamado Soatá, né? Que é um projeto meio paraense, meio candango. Sim. Me fala um pouco da sua participação nesse projeto, qual era a sua participação criativa e a sua história com Belém, porque você já falou algumas vezes sobre Belém, que você meio que adotou a cidade, você foi encantada com a cidade. Qual é a sua história com Belém e falar um pouco do Soatá pra gente? Na verdade, eu sinto que Belém me adotou, né? Uhum. Eu cheguei lá e engraçado que uma vez saiu até em alguma matéria dessas de internet, eu vi alguém dizendo que eu era paraense. Falei, um pouquinho sou. Mas na mesma época, eu levei 3 projetos simultaneamente durante um tempo. Era o projeto com o Gog, onde a gente cantava basicamente hip hop, o meu projeto autoral e o Soatá. Durante alguns anos eu caminhei com essas 3 pernas, né? Ele samba porque ela sabe sambar, ele samba o samba. Ela sabe por quê, ela sente no sangue. Ele samba porque ela sabe, eu quero ver se no barco do carimbó. Ele sabe sambar, eu quero ver se no barco do carimbó. Ela sente o drama, eu quero ver se no barco do carimbó. Ele sabe sambar. E o Soatá foi isso, um encontro louco com um poeta nascido no Pará. Ele já mora em Brasília há 14, 15 anos, é o Jonas Santos. E o Jonas invoca muito
a poesia que traz as lendas urbanas de Belém, Belém que a gente sempre chamou de metrópole da Amazônia, né? Então ele traz muito essa atmosfera da floresta para o texto. Eu sempre achei um texto muito poderoso, desde a pagelança até as visagens, e já vinha com referências afrofuturistas, né? Porque também, claro. Ele chamava, tinha um jeito de chamar o som que era industrial. Industrial, genial. Foi uma calmaria, veio uma calmaria, era uma calmaria. Veio uma calmaria, veio uma calmaria, era uma correria. Uma calmaria, era uma correria. E o Jonas, na década de 90, estava pirando numa mistura, que era tocar carimbó com a guitarra distorcida. Ele estava fazendo isso em Belém, o Chico Science estava fazendo uma mistura parecida com isso, só que com as distorções e o maracatu, né? E o Jonas, a banda que ele tocava na época se diluiu. Ele foi para Brasília e anos depois ele começa esse projeto. O nome chega depois da gente estar tocando já, Soatá. Vocês fizeram um documentário em Belém, né? Fizemos. Como é que foi essa viagem? Assim, vocês conviveram com mestres da guitarrada? Fala sobre isso. Esse projeto foi muito interessante porque, para além de Belém, né, a gente cruzou o rio algumas vezes, a gente chegou em algumas ilhas, a gente passou em muitas cidades do interior do Pará, encontrando mestres da guitarrada, mestres de carimbó, e compartilhando e aprendendo, ouvindo sobre os processos de criação, sobre o ritmo, sobre esse encontro étnico e identitário que é o carimbó, né? Essa presença muito indígena nas maracas, os tambores que têm essa conexão com a tecnologia de produção africana. Muito peculiar deles. E também a proximidade com o Caribe, né? Sim. Que é uma referência bem marcante ali daquela região, né? Isso. Mar Abaixo, eu acho que é um ritmo que dialoga muito a música do norte do país, dialoga muito com o Caribe, né? De uma maneira muito intrínseca, assim. E a gente aprendeu demais. E que paisagens maravilhosas, que pessoas hospitaleiras. A gente passou por tantos lugares. A gente foi em Colares, que é uma cidade conhecida pela a famosa Operação Prato, né? Que é conhecida pelas visagens de ETs e objetos voadores não identificados. Nossa, então teve um lado místico essa viagem também. Tem. A gente tem relatórios do Exército Brasileiro que falam sobre esses eventos. Então, o Soatá trouxe a coisa do rock and roll, que eu nunca pensei na vida que eu pudesse cantar rock and roll. E estava cantando um som pesado, né? Explorei algumas regiões, notas longas e tudo. Isso marcou muito o meu jeito de cantar. Durante muito tempo eu recebi essas influências, aprendi bastante com a Soatá. Ela acabou agora, se dissolveu em 2012, 2013. A gente encerrou os trabalhos com um DVD que ficou bem astral, uma sonoridade bem diferente. Muito interessante, muito interessante. Isso denota a riqueza da sua formação musical, né? Vem de família, como você falou, mas depois você continuou buscando e reconectando isso e trazendo para você, para o seu trabalho, né? E você como músico brazuca, você sabe que a gente, para todo lado que a gente olhar nesse país gigante, tem uma escola, né? Em cada esquina tem um louco batendo numa lata e tirando um som inacreditável. Tem uma voz poderosa vindo do boteco. E a riqueza rítmica, que é um país muito grande mesmo, de dimensões continentais, só podia gerar isso, né? Tantos encontros, histórias e ancestralidades. A gente acho que é um país muito rico, de norte a sul. Para, garoto! Olha aqui, será que aqui é Santa Maria ou aqui é Santa Isabel? Rapaz. Eu subindo no macho com a mão na viola e no meu vaneio. Eu subindo no mar, ai, ai, ai. Morena, venha pra roda, comigo dançar. Carimbó é o patrimônio cultural do meu Pará. Eu sou marinheiro, ia, ia,
Rio de Janeiro. Assim, sempre eu inspiro as minhas músicas assim, aquilo que eu observo. O Pará ganhou destaque no mapa cultural brasileiro recentemente pela explosão do tecnobrega e da revitalização de gêneros como carimbó e o surgimento de novos artistas que modernizaram a linguagem musical com muita propriedade, como Felipe Cordeiro, por exemplo. Você pra mim é problema seu. 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 Ellen, você está acostumada na sua carreira a conviver com desafios, com competições, e você foi a vencedora de um grande reality show em que o Brasil inteiro conheceu a sua voz, sua personalidade, ao mesmo tempo com uma altíssima exposição que estava a serviço de um programa de televisão. E uma coisa interessante que você declarou nesse processo que você não via televisão, mas que você se interessava em estar na televisão. Como é que foi isso para você, estar na televisão dessa forma, com uma altíssima exposição e vendo a sua própria revolução acontecer? É paradoxal, né? Uhum. Eu lembro de alguém, em algum lugar que eu fui, citou o Gil Scott Heron, quando ele disse que a revolução não seria televisionada, né? Uhum. Aí eu disse que seria, porque a revolução anda aqui. E se eu passar pela TV, a revolução será televisionada. Mas entendo o que essa caixinha mágica representa para os nossos dias. Nós temos, de fato, uma cultura muito televisiva. Uma das grandes paixões da minha vida eu conheci através da TV, que é o cinema. Eu conheci o cinema na TV, não nas salas de cinema, né? Fui no cinema adulta já. E que fantástico como uma caixinha tem tanto poder, né? De trazer, de colocar a gente em contato com outros universos. De nutrir com cultura, né? Com Sim. informação. Né? E como as pessoas assistem TV no nosso país, isso é fantástico. Então imagina, eu sempre achava isso, toda vez que eu penso sobre isso, eu acho fantástico. Eu tive uma exposição de 2 minutos num programa. 2 minutos. De relógio, 2 minutos. E a minha imagem circulou em milhares de casas. Eu fui apresentada visualmente, as pessoas conheceram a minha voz no país inteiro e fora do país, porque as pessoas estão conectadas pelo satélite. Então as pessoas me viram em tantos lugares. Como isso é poderoso! Eu acho uma linda potencialidade e, de fato, é uma super exposição. Eu falei para você que eu acredito que a minha música é meu maior projeto político. Poxa, se eu acredito que é o meu maior projeto político, eu quero que isso se estenda, né? Eu quero que isso ganhe força. Apesar de ter convicção de que a música é muito mais forte que eu, muito mais poderosa que eu, ela vai chegar. E se não for através de mim, vai ser através de você. Que maravilha. Então não tem nada na minha mão. Não sou eu que vou determinar isso. Mas é maravilhoso pensar que em 2 minutos eu posso chegar na sua casa e dizer para você algo que toca o meu coração. Fui num lugar maravilhoso. Queria muito te levar lá. Eu conheço o caminho. É fantástico. Vem comigo. Eu vou te levar. Eu acho que é isso. Eu canto canções que fazem isso comigo, que me arrepiam. Eu gosto de cantar essas, que me arrancam pedaços, que depois dela eu sou outra. Aí eu quero dividir com você. Eu quero que você chore como eu chorei, igual criança, ouvindo o cara cantar, ouvindo a mina cantar. Vamos lá nesse lugar. Eu acho que eu posso aliar esse projeto ambicioso, que é de chegar a um número maior de pessoas, com essa rede incrível que foi construída ao longo dos anos, a TV. Aí não é, eu acho que
eu acho que é saudável para mim ter a sobriedade de entender que eu posso passar por lá sem precisar me colocar desse outro lado aqui, sabe? Eu posso fazer isso. Eu posso estar aqui conversando com você na TV e chegar até as pessoas e sentir que eu posso dividir esse tempo com você, com vocês, e isso ser um tempo. Eu estou administrando o meu tempo aqui. Então agora eu queria aceitar o seu convite pra gente ir pra esse caminho aí. Vamos levar um som junto então pra terminar. Cara, vai ser um prazer. Maravilha, muito obrigada. Prazerzão estar aqui, ter essa conversa com você. Prazer. Maravilha. Podia fazer bem que podia só. Podia fazer bem que podia calor. Podia fazer bem que podia só. Verão. Há tempos o sol não desponta entre as nuvens, trazendo seus raios pra me aquecer. Há tempos não sinto seus dedos perdidos, nem vejo seu riso chorar ao me ver. Há tempos aqui só faz frio, um imenso espaço vazio, faltando você, falta você, faltando você, só faltando você, faltando você, só. O tempo fechou, a chuva caiu, você sumiu no mundo e nunca mais me viu. Faltando você, faltando você, só faltando